E então é isso. Como a gente tem visto, né, a agenda de mitigação é aquela agenda que é pungente, que é mais próxima ali da realidade do setor industrial. E a agenda de adaptação é uma agenda tão importante quanto e que está surgindo e o debate está crescendo, especialmente, infelizmente, em função de todos os eventos climáticos que a gente já tem sentido. Então, assim, não só a sociedade, como o setor industrial tem começado a entender como é que materializa isso, como é que lida, como é que se prepara para lidar com isso. Porque os impactos já estão aí, a gente já está vendo tudo isso. Então, a ideia do painel é a gente contar um pouquinho como que os setores estão se organizando, porque são setores que dependem, alguns em especial, dependem muito mais de recursos naturais, de recursos que estão mais suscetíveis à questão climática, e isso, se você pensar ao longo da cadeia, vai impactando, impacta a competitividade, impacta a segurança, impacta a produção, impacta a logística. Então, a ideia é a gente começar, assim, inclusive, está produzindo um material, um estudo, Rafaela, nossa coordenadora aqui da agenda de clima, para adaptação, e a ideia é começar a entender riscos específicos de cadeias, né, de pensar em critérios, de variáveis e métricas de cadeias. Então, aqui a gente está com a cadeia da indústria alimentícia e da indústria têxtil. Então, Camila, eu sempre toco, perdão, Zelezoglo, gerente de inovação da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, com a Lilian, da ABIA, especialista da ABIA, Associação Brasileira da Indústria Alimentícia, com Bárbara, que é da Nestlé, que também vai contar um pouco do case da Nestlé para adaptação, e o nosso professor Jorge Werneck, da Embrapa Cerrados. A Embrapa, que, enfim, sem comentários, é a maior referência que eu já tenho por minha vida, inclusive, quando trabalhava na época do Ministério do Meio Ambiente, há muitos anos, Embrapa Semiárido, Embrapa Cerrado, então, assim, a Embrapa realmente é uma referência, é uma instituição muito importante para a política pública e hoje cada vez mais para o setor industrial, pelo que consegue trazer em termos de estudo, em termos de fomento, em termos de dados, informações, de conectar essa realidade da pesquisa desse mundo acadêmico com o mundo dos negócios. Então, passa a palavra primeiro ao professor, que vai fazer essa abordagem de adaptação climática, enfim, contexto, em termos de regulação, variáveis, riscos, como é que está a dinâmica no país. Professor, obrigada. Eu que agradeço, obrigado pelo convite para estar aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão de adaptação às mudanças do clima. Nós que trabalhamos com agricultura e que talvez seja a primeira a sentir. E aí, impactando a agricultura, toda a cadeia, enfim, acaba sendo impactado, toda a sociedade também. Mas vamos lá. Bom, primeiro que é bom ver na COP sendo trazido um pouco mais esse assunto da adaptação, porque muito tem se focado em mitigação. Obviamente vocês da indústria, como nós do agro, também temos muita relação com isso, mas quando a gente fala em mitigação, a gente está falando 90% aí da questão de energia. Quando a gente fala de adaptação, 90% é água. É água demais, é água de menos, é água contaminada, enfim, que acabam levando aí problemas para todo mundo. Quando temos problemas de cheia, né, a água demais, obviamente atrapalha bastante a produção. Casos como o do Rio Grande do Sul são excepcionalidades, a gente ainda trata isso na hidrologia como outliers ou pontos fora da curva, né, muito mais do que já afirmar, até porque eventos dessa natureza já aconteceram anteriormente. Não é a primeira vez que acontece. Então, nós temos ainda que ver com calma. Claro, tem uma tendência aí de aumento dos eventos extremos. A gente tem acompanhado isso dentro das séries históricas e das secas, né? O negócio das cheias é que os impactos geralmente são rápidos e devastadores, mas são rápidos e aí tem todo um processo para recuperação, né? Eu que estive em Taiwan convive com 4 eventos como aquele que aconteceu no sul por ano. Então eles estão adaptados, né? As estradas são elevadas, a população tem toda uma questão no sistema de informação, sistema de monitoramento, tem toda a infraestrutura instalada para poder lidar com esse tipo de situação. O que acontece com a gente hoje é que a gente está acostumado com um padrão de chuva, um padrão de seca, um padrão de chuva e seca, dependendo da região onde você está. E quando isso muda, aí é terror e pânico, né? Porque a gente não está acostumado e muitas vezes a gente não está preparado para isso. E na indústria a gente tem visto, né? Cada vez mais, principalmente para esses eventos de seca, algumas indústrias já trabalhando com fontes alternativas de água, de salinização ou
ou água subterrânea integrada com superficial, usa uma, a mais barata quando tem disponibilidade, usa outra, tem toda a questão de qualidade da água também, que às vezes precisa ser subterrânea, dependendo da indústria. Reuso de água, outra coisa que vocês têm avançado muito, porque essa questão da eficiência também é outro ponto que a gente vê a indústria avançando demais. A redundância de sistemas é outra atividade, outra ação que tem aparecido demais para lidar com esses problemas de seca, para que se dê aos sistemas, né, industriais, agrícolas, tanto segurança hídrica quanto resiliência, né, resistência e resiliência para a questão das mudanças climáticas. Então, já comentei rapidamente sobre a questão de infraestrutura, dessa questão na eficiência, né, e aí eu gosto de trazer, às vezes, essa reflexão. Muito se usa a questão da pegada hídrica, que dentro da indústria ela funciona muito bem. Assim, eu gosto de falar da contabilidade da água em todos os setores, algo que eu tenho discutido pelo mundo, de que a metodologia da pegada hídrica, ela, somente quando você leva para o campo, quando você leva para a área agrícola e que você trata de água verde, tem sido um problema para o setor agrícola, porque aquilo, e aí o pessoal da Water Footprint Network, da rede de pegada hídrica internacional, quando você leva as informações para eles, eles assumem que o dado que eles passam para a sociedade não representa impacto, porque eles não comparam aquela demanda atual de água com nada. Eles não dizem de forma clara que eu não estou comparando aquilo com a floresta que eu tinha ali antes de ter a área agrícola. E sim, eles usam aquilo para fins comerciais e para fim de mudança de comportamento da sociedade. Então, você falar que para produzir 1 quilo de carne você precisa de 17 mil litros de água, aquilo para a gestão de recursos hídricos não representa muita coisa. Mas para a sociedade representa, porque quando você escuta e coloca 1 litro de um lago, ou 1 quilo de carne de um lado, e 17 caixas d'água de 1.000 litros do outro, e fala que é aquilo para produzir isso, mas o que eles fazem, na verdade, é pegar toda a evapotranspiração das nossas áreas de pastagem ou áreas de produção agrícola, que são também para alimentação do gado, seja para leite, seja para manteiga, seja para carne, seja... Por isso que dá uns números absurdos. Mais ou menos 70% do que chove evapotranspira. Se for uma área florestal, um pouco mais. Isso eles chamam de água verde. Tá? E é isso que representa 99% daqueles 17 mil litros de água. Só que vai transpirar mais se eu tivesse floresta. A pegada hídrica ia ser maior. Então, mais uma vez, não representa impacto, mas causa um impacto muito grande na comunicação com a sociedade, na percepção da sociedade a respeito dos produtos que depois vão para a indústria. Então a gente tem que tomar cuidado. E não é só isso, gestão de recursos hídricos por bacia, depois eles transformam isso em água virtual, aí comparam 1 metro cúbico de água no Brasil com 1 metro cúbico de água em Israel, não dá para comparar. Depois pegam uma água cinza e em vez de tratar, nós temos rio, nós temos chuva, nós temos uma vantagem competitiva em relação ao mundo de ter terra, de ter água, de ter sol ao longo de todo o ano, de conseguir fazer 3 safras numa mesma área. E aí eles fazem os recortes de acordo com seus interesses, quer dizer, tentando até... E, por favor, não me entendam como negacionista ou desenvolvimentista ou alguma coisa isto. A única coisa que eu sou cientista. Tá? Então, assim, a gente precisa analisar com carinho esses dados e trazer para fóruns como esse para que a gente possa discutir em alto nível. Não sei quanto tempo eu tenho, se deixar com o microfone na mão, eu falo mais 3 minutos, tá? Então, são essas coisas que incomodam, né? Durante muito tempo, a gente tem a questão da árvore também. Durante muito tempo falaram que a árvore enfia água no solo. Aí descobriram que isso não é de fato. A árvore demanda água para poder crescer, precisa evapotranspirar, e realmente evapotranspira muito. Aí vejam que a evapotranspiração estava sendo ruim para os produtos agrícolas, né? Aí agora a evapotranspiração na floresta, que realmente evapotranspira muito, é verdade, ela não enfia água no solo, ela desce raiz para puxar a água.
para poder... São as nossas estratégias de melhoramento das nossas plantas para que elas sejam mais resilientes. É descer raiz, é ampliar a raiz, é diminuir, enfim, em determinados fases. Eles pegaram a evapotranspiração, que é a que gera pegada hídrica, que é 99% desse dado aí que ele leva para os produtos agrícolas. E aí a evapotranspiração na floresta cria rio voador, que é responsável, acabei de escutar numa sessão, pela chuva no mundo inteiro quase. Gente, pelo amor de Deus, saiu o relatório agora da WMO, da Organização Mundial de Meteorologia, mostrando que 20% dos rios do mundo, em todos os continentes, estão sofrendo variações. E no Brasil nós temos sim uma redução de chuva, não é de hoje. Eu cheguei no Cerrado em 97 e para trás a média de chuva era 1.450, 1.500. A dos últimos 30 anos é 1.200, 1.300. E essa redução causa redução nas vazões. Isso gera impacto nas outorgas que vocês precisam tirar lá, enfim, que acabam aumentando o risco. E por isso, investir em economia de água. Um outro assunto que eu ainda não abordei, que também pouco tempo, mas a gente tem exemplos muito bacanas de gestão de bacia. Né? Temos muitas parcerias com várias indústrias de bebida e outras que já estão financiando programas produtor de água dentro das bacias para que o agro utilize o terreno de maneira mais adequada. Existem técnicas que favorecem a infiltração da água, diminuem o escoamento superficial. Tudo isso é positivo, tá? Para que a gente tenha os nossos sistemas cada vez mais resilientes. Aí tinha uma última coisinha que era a questão do monitoramento e gestão adaptativa, tá? Que é outra coisa que é importante para a gente. Aí para isso a gente tem que ter monitoramento. A gente estava conversando agora de monitoramento dos agricultores em relação ao uso da água. Isso me gera parâmetros, me gera... A melhor forma de você convencer o produtor é dizer, ó, o seu vizinho está usando menos água que você. Ele não vai pensar nem na água, ele vai pensar na energia, em todos os custos de ter que ir lá toda hora. A gente tem casos lá do Distrito Federal que produtores, antes da crise hídrica, aplicavam água todo dia. E alguns passaram a aplicar depois que a gente entrou com as restrições e que conseguiu convencê-los a botar equipamentos para monitorar a quantidade de água no solo, a hora certa de irrigar, quando que precisa, quando que não precisa. Teve lugar que passou de 5, 6 dias por semana de irrigação para 1 dia por semana de irrigação. E isso é benefício para ele que está lá na ponta, para o produtor, porque é menos trabalho, menos custo, mais dinheiro no bolso, mais eficiência, mesma produtividade, às vezes até mais produtividade, porque aparece menos praga. Tem todo um benefício aí na cadeia, mais benefício para quem está do outro lado, na ponta. No caso aí é uma bacia que tem abastecimento humano para 200, 250 mil pessoas embaixo. Agora estamos aplicando isso numa bacia que abastece 60% da população de Brasília, 1,8 milhões de habitantes. A gente precisa trabalhar junto e aí a indústria, obviamente, tem que estar junto dentro desse processo, entendendo tudo isso. Temos modelos de governança. Eu conheci muita gente da indústria dentro dos comitês de bacia. É importante participar, importante ter integração com os órgãos gestores para estar sempre trocando, evoluindo, melhorando, seguindo as normas para estar tudo certinho. Vocês terem um ESG bem verdinho, bonitinho, azulzinho, para vocês poderem, inclusive, melhorar a comunicação com a sociedade. Então, é isso e fico aqui à disposição. Obrigado. Excelente, professor. Essa agenda de recursos hídricos, enfim, como eu comentei, eu já estou na área ambiental há muito tempo e eu entrei no Ministério do Meio Ambiente na Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano. Então, assim, é muito próximo, eu entendo muito essa questão dessa necessidade de articulação, como o senhor fala, em comitês de bacias, de integração entre os atores, enfim, entre os atores daquele setor e entre os setores, se você pensa em gestão integrada de recursos hídricos. Até depois eu vou lhe fazer uma pergunta com relação a isso. Mas agora, Camila, eu ia passar para você para contar um pouco, assim, como que a indústria têxtil vem trabalhando, considerando que vocês são uma cadeia, como a indústria alimentícia, que depende do recurso, né, natural lá da base e demanda muita água, como o professor falou, inclusive se você pensa em eventos críticos hoje, a maior parte é relacionada à questão de recursos hídricos. Como é que vocês têm enxergado, como é que vocês têm atuado na questão da adaptação? Olá, bom dia a todos e todas. Primeiro, prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite, né, e conseguir fazer esse painel focado em adaptação. Acho que a gente, como o professor colocou, é um tema super relevante, acho que é uma COP de implementação que tem um olhar bastante grande para adaptação,
mas eu acho que a indústria cada vez mais precisa falar mais sobre, né? Vou falar um pouquinho do setor, mas depois eu entro em como foi essa conexão, inclusive com o tema de adaptação. O setor é um setor longo, né? Uma cadeia muito longa aqui no Brasil, uma das maiores cadeias globais de produção têxtil e confecção. Começa lá na ponta com os cultivos do agronegócio, né? O algodão é uma matéria-prima majoritária no Brasil, comparado às fibras artificiais e sintéticas que são mais consumidas no mundo. A gente tem ainda uma inversão. A cadeia do algodão ela é muito forte aqui no Brasil, em todo esse desenvolvimento, desde a ponta, que exporta muito essa fibra, quanto dos outros elos que vão fazendo fiação, tecelagem até o produto final. E a gente tem um mercado consumidor também bastante pujante. Então a gente fala que indústria em consumo estão em larga escala aqui no Brasil. A gente está falando mais ou menos de 25 mil empresas, majoritariamente são pequenos negócios. Tem um diferencial, né, que a gente tem as grandes produções no começo da cadeia, no cultivo do algodão. Quando a gente vai passando por fiação, tecelagem, ainda são empresas de grande porte, com investimento em tecnologia, em tratamentos, e aí isso vai impactar em como elas conseguem ser mais eficientes no uso de recursos, inclusive. E aí a gente vai para a confecção, que majoritariamente são pequenas empresas, com 5 ou mais funcionários, a maioria delas tem na faixa de 20 funcionários. Então a gente está falando dessas que eventualmente vão estar em locais que têm uma vulnerabilidade em termos de deslizamento de terras, alagamento. Então ao longo da cadeia a gente tem diferentes impactos e quem está aqui na ponta, né, as grandes marcas, as grandes varejistas que tem que fazer a gestão dessa cadeia, né, ao longo de todos os elos, vai ter um olhar diferenciado para cada um deles. O que a gente também se conectou muito com o tema foi no processo junto à CNI, no plano de adaptação climática da indústria, né? No guarda-chuva do Plano Clima, a gente participou dessa construção, junto com a Bia também, para fazer esse desenvolvimento. E quando a gente se colocou nesse processo de construção de política pública, para muitas das pessoas que estavam participando, era um primeiro contato com o tema de adaptação. Né? Porque muito se falava em mitigação, da troca de fontes de energia para a gente fazer redução de emissão, ainda num país com uma pujança de energia renovável, mas mesmo assim tem um foco muito grande ainda em fazer de maneira mais eficiente. Mas a adaptação, acho que em meio à construção da política pública, a gente teve o advento do Rio Grande do Sul, que por mais que são adventos, né, como o professor colocou, que eles não retratam necessariamente um aumento das temperaturas agora, mas processos também cíclicos de desastres muito intensos, foi naquele momento que todos falaram, tá, diante de uma situação como essa, qual que é o papel da indústria? Porque a gente tem uma conexão muito com o poder local, né? A depender de onde estão instaladas essas indústrias e esses elos, você vai ter que ter um olhar e um relacionamento muito mais próximo com a política pública local. Porque muitas vezes você vai poder fazer processos para dentro do portão da fábrica, mas tem coisas que vai ter que ser em construção com o poder público local para criar mais resiliência no local. Então, para nós, foi o primeiro processo de educação, né? De sentar com o poder público e todos os atores, inclusive do Ministério de Indústria, começando a entender para que a gente tinha que olhar, né? E qual que seria o papel do setor privado. Então, para nós, como associação, foi o primeiro contato e identificar os principais riscos em relação à temática nos diferentes elos. E no agro, o professor já falou, quando a gente está no agro, tem o impacto real do clima e das sazonalidades das mudanças que vão interferir na questão da própria qualidade dessa matéria-prima, né? O algodão ele é muito relevante, a gente sempre falou que um dos atributos de sustentabilidade da produção brasileira é a gente usar pouca água, né? Uma água de irrigação, a água da chuva. Mas, dependendo das mudanças que a gente vai encontrar nos locais que estão sendo produzidos, pode ser que a gente precise usar mais água, né? Não vamos ter tanta chuva nesses lugares para manter um cultivo com baixo consumo de água. E tem um ponto de atenção também, que às vezes a gente olha para os grandes cultivos. Mas o setor, por exemplo, também consome de juta e malva. Juta e malva é produzido pelas populações ribeirinhas.
Então, todo o fluxo do rio, de subida do rio e descida do rio, ele é super relevante para a subsistência dessas famílias e para fornecer matéria-prima ao longo da indústria. Então, eu acho que o trabalho nesse campo que a Embrapa tem de olhar para esses movimentos e conseguir trazer adaptações, inclusive para os pequenos, é super relevante. Ao longo da indústria, a gente olha que os impactos maiores ou são de infraestrutura, a depender de onde está localizado, ou cada vez mais olhar para a eficiência do uso de recursos, que é uma prática mais comum da grande indústria, porque também, vamos falar a verdade, é uma questão de eficiência de uso de recursos, né? De custo. E o tratamento depende muito da política local. Eu acho que a questão da água ela tem uma complexidade maior até na identificação de dados, que a gente tem conversado com o MCTI, para a gente ter dados mais eficientes, para a gente ser mais assertivo naquilo em relação àquele local e uso da água. Mas cada estado tem um modelo de outorga, tem estado que a água, você não paga para captar água, é de graça. Então, acho que tem algumas coisas que precisam ser revistas a depender de cada estado. E quando a gente vai, de fato, para as confecções, aí é uma questão de vulnerabilidade bastante grande, porque não adianta só a gente levar informação para elas, mas a gente vai ter que ajudar a construir a solução. Porque aí elas não são capazes de, eu vou falar, pô, você está numa área vulnerável de deslizamento. Ele não vai sair dali, ele não tem condições de mudar a confecção dele para outro município, né? Então, eu acho que aí a atenção é maior em como os elos mais fortes da cadeia que estão normalmente na ponta, além de fazer um processo educacional sobre o tema, também ter investimentos e conversas com o poder público para fortalecer. Então, acho que é um pouquinho isso a nossa visão geral e como a gente tem tentado trabalhar. Isso que você colocou é o que a gente tem defendido muito até com essa agenda ESG, o papel das grandes na construção de compliance na cadeia. Não é uma questão de, é uma questão de mercado, é uma questão de, claro, que é uma questão de valores, mas é uma questão de mercado, de você entender o que você não fazendo vai depois te impactar negativamente. Então, é uma visão realmente que a gente tem, uma abordagem de cadeia de valor, enfim, de cadeia de suprimento, que a gente tem tentado trazer para o setor, assim, as indústrias têm, o setor produtivo como um todo tem pensado mais dessa forma, de você pensar em ações, assim, de forma integrada, mas é nisso, entendendo. Nessa agenda ESG, tem que puxar um pouco da minha agenda. A agenda é uma agenda de relatos, de reporte, é uma agenda que está lá na ponta, só que ela exige que você comece a startar pelo final. Mas o que importa é o começo, é a estratégia do começo. Então, assim, e aí quando você começa a ver o que as grandes são demandadas em termos de informação, que é um gargalo hoje para a agenda de adaptação, e aí que você não consegue encontrar isso atrás, e isso, como isso vai te impactar, então você tem que se mexer. Então, assim, essa questão de enxergar a cadeia tem sido cada vez mais presente, assim, e eu acho que muito por conta dessa agenda ESG também, enfim, por todos esses pontos que a gente colocou agora. Agora, Lilian, indústria alimentícia, totalmente enorme, totalmente dependente de variação climática, enfim. E então a gente queria entender um pouco como que desafios que vocês enxergam, como os desafios têm impactado essa complexidade da cadeia de vocês, porque é uma cadeia do agro, então é uma cadeia que depende de insumos que é isso, tem a questão geográfica que a Camila colocou, tem questão de suscetibilidade, tem questão das pessoas envolvidas, você tem pessoas ali, muitos, né, e pequenos produtores. Como é que é isso? Como é que vocês têm tratado isso? Bom, primeiramente, né, bom dia a todos e a todas. Bom dia, Priscila. Prazer muito grande fazer parte desse painel. Obrigada, CNI, pelo convite. Né, cumprimentar o Jorge, Bárbara, Camila. E, olha, ouvindo todos aqui, né, e realmente eu acho que eu brinquei que eu trouxe até uma cola, porque é tão complexo, né, a nossa cadeia, que a gente precisa, às vezes, até de uma colinha depois para ajudar a gente aqui para contar todos os desafios. Mas eu acho que vale a pena a gente contextualizar, assim como a Camila fez, contextualizar um pouco do que é o setor, né, da indústria de alimentos. Então, hoje a indústria de alimentos e bebidas, ela é a maior do Brasil. Então, só por aí a gente já vê o tamanho do desafio que nós temos pela frente. Nós estamos falando de uma indústria que processa 62% de tudo que é produzido no campo, né? Estamos falando de 283 milhões de toneladas de alimento por ano, que corresponde a 10,8% do nosso PIB, né, aqui do país. Então, são números, né, de proporções muito grandes. Em termos de geração de emprego, né, você falou das pessoas, só de empregos diretos são 2,75 milhões de empregos, né?
Quando a gente olha para a nossa cadeia, né, do que esse universo, nós estamos falando de mais de 41 mil empresas. E aí, quando a gente olha também dentro desse cenário de 41 mil empresas, né, que tipo de empresas que nós temos? Nós temos empresas de todos os segmentos. Então, a Bia hoje ela é a maior entidade representativa do setor de alimentos. E quando a gente olha para as nossas associadas, né, quem são as nossas associadas? Então, nós temos desde empresas que produzem o alimento, as que produzem bebida, a de tecnologia, de ingredientes. Então, aí a gente já tem uma diversidade, né, de segmentos. E olhando para o tamanho dessas empresas, a gente tem de pequeno, médio, grande porte, empresas nacionais, multinacionais, que estão em todo o território brasileiro. Então, é uma cadeia super extensa e quando a gente olha para o tamanho do desafio, ela realmente é gigantesco, proporcional, né, às dimensões e essa complexidade. Então, quais são esses desafios? A gente sempre fala que não tem como alimentar um mundo sem a sustentabilidade, né? Eu acho que os desafios estão postos, estão mais do que claros para todos nós. A gente vem trabalhando aí numa agenda de sustentabilidade, né, alinhada aí com muitos objetivos, olhando para as ODS, olhando para o Acordo de Paris, enfim, são vários os mecanismos que, né, e ferramentas que a gente tem por onde olhar e para onde caminhar, né, e como que a gente faz para trazer isso, aterrissar isso em ações práticas. Então, acho que esse é um grande desafio, porque a gente está falando de empresas e tem as grandes que já estão avançadas e a gente pode pegar esses cases das grandes empresas e transformar isso e ver como que a gente cascateia isso para as demais, mas tem aquelas que, como a Camila comentou, né, e até nós mesmos, né, que às vezes dentro de quando a gente senta para conversar, muitas das coisas que estão sendo discutidas e que a gente precisa avançar estão sendo discutidas agora, né? Então, como que a gente faz para pegar toda essa discussão, entender, internalizar, né? Passar por esse momento de reflexão, né? E que é importante a gente fazer esse momento de internalização, como que isso impacta o meu negócio, né? Para que a gente possa realmente, de fato, promover a mudança, né? Seguir na implementação. E quando a gente olha, então, por todos esses desafios, é importante entender que tudo isso também passa pelas peculiaridades, né, de cada localidade. Nós estamos num país de tamanhos, de dimensões continentais. Então, a gente tem o desafio que tem no sul, pode ser diferente, né, pode ser igual ou não, diferente do que a gente tem no norte, no nordeste. Enfim, então, são muitos esses desafios, são ligados à produção, requer pesquisa, né, como o professor colocou aqui, os dados são fundamentais e dados que a gente possa realmente trabalhar, né? Requer inovação, requer você olhar para cadeias de abastecimento mais resilientes, por busca de ingredientes alternativos, né? Como que você trabalha ingredientes alternativos e sustentáveis com soluções baseadas na natureza, com o menos com mais, né? Então, como que você olha para os seus processos, olha para o campo, olha para toda a sua rede de fornecedores, como que você engaja todo mundo? Então, assim, é um desafio gigantesco, né? Mas eu acho que todo desafio a gente também tem que olhar como uma oportunidade, né? Que eu acho que a gente também vai ter aqui depois o espaço para a gente falar das oportunidades e de como a gente está avançando. E acho que também, além disso, a Camila também trouxe a importância da integração, né, das políticas públicas, de você ter mecanismos de investimento, de financiamento e da integração, da importância da integração de todos elas, no setor público, no setor privado. E nesse sentido, a Bia, ela atua como elo fundamental, né? Assim como a gente trouxe aqui da BIT, a própria CNI, né, de todo o trabalho que vem sendo feito pela CNI, por tantas outras organizações que tem nos ajudado muito nessa jornada, né? Entender essa jornada e como que a gente aterriza isso para as nossas indústrias, como que a gente traz isso, trata isso de uma forma mais palatável, né? Mais tangível. E a Bia tem esse papel, né? Então, de trabalhar nessa articulação com o governo, com instituições, organizações nacionais, internacionais e demais parceiros aí para que a gente realmente possa avançar num sistema alimentar mais resiliente e justo, né? Então, acho que de introdução seria isso. Eu acho que tudo que a gente vem trabalhando, né, que a gente vem discutindo na CNI, na participação nossa dentro do Plano Clima foi fundamental, né? É uma construção e ela tem que ser uma construção conjunta. A gente tem falado, né, falou muito disso a semana passada e eu acho que a gente inicia a semana também reforçando essa importância da integração entre o setor público e o setor privado para que a gente realmente avance
nas agendas, porque tem que ser uma agenda que, pensando na sustentabilidade, né, na importância desse avanço, dessa jornada, né, menos punitivo e mais que a gente possa realmente avançar, cumprindo aí com o nosso dever. Ótimo. Obrigada, Lilian. Bom, então vamos agora ouvir o case da Nestlé, que já é exemplo prático aí do setor da indústria do alimento, com a Bárbara. Bárbara, fica à vontade. Bárbara, eu só vou te pedir para... Você vai querer o vídeo no finalzinho, né? Tá, então fica combinando com eles. Tá, joia, pra cá. Agora acho que foi. Ótimo. Bom, muito obrigada. Bom dia a todos e todas. A gente está muito feliz com esse convite de poder trazer um pouco desse case. Eu acho que já foi muito colocado aqui dessa nossa conexão e por que a Nestlé vem de longa data trabalhando no desenvolvimento rural, mas agora com muito mais foco nessa agenda que é de adaptação e não deixa de ser também de mitigação quando a gente olha para o campo, porque tem muita prática que a gente pode fazer com esse objetivo de reduzir, mas também da gente potencializar para fazer essa captura e, de fato, trazer mais resiliência para os nossos sistemas produtivos. Então, a gente vem trabalhando claramente porque, para além dos nossos compromissos climáticos, né, a Nestlé tem os compromissos com o clima de todas as operações, né, de fazer a descarbonização dessas operações até 2050, mas eu acho que é muito como responsabilidade também, porque somos a maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, a gente trabalha com uma rede enorme de produtores, são mais de 15 mil produtores que os nossos programas de sustentabilidade nas nossas principais cadeias aqui, né, no Brasil, o café, o cacau e o leite. Então, o impacto é grande, é como responsabilidade e claramente porque a produção de alimentos já está em risco, né? Acho que isso também não é discutível e os nossos negócios, portanto, também são. Quando a gente olha do ponto de vista das emissões, 70% das emissões da Nestlé vem dos ingredientes, ou seja, elas vêm do campo. E aí, se a gente olha, né, dentro dessas nossas, que são as matérias-primas mais relevantes, o leite desempenha um papel, ele tem uma contribuição importante, e aqui no Brasil, 50% ali dessas emissões, elas vão ficar na cadeia láctea. E aí, por isso que eu trago um exemplo aqui do trabalho que a gente vem desenvolvendo junto à nossa cadeia de produção de leite. A gente tem, a Nestlé hoje capta 1 bilhão de litros, né, ao ano. Na cadeia do leite específica, a gente se relaciona de forma direta com cerca de 1.000 produtores de leite. E essa jornada de sustentabilidade, ela não começa de hoje, ela já tem 2 décadas, ela tem a Embrapa como parceira da transformação que a gente vem promovendo nessa cadeia. Mas ela começa lá atrás, há 20 anos atrás, com uma fundação que nos permite hoje avançar para essas questões de adaptação, de mitigação, mas ela começa com a base da jornada, que era desenvolver a qualidade desse leite, né? De levar acesso à informação, de criar, e aí a gente criou essa abordagem de engajamento da cadeia, que era um programa que ele conferia ali uma certificação para fazendas, assim a gente pode dizer. Então, existia uma série de parâmetros que era muito focado em qualidade e segurança alimentar. A gente desenvolveu junto com a Embrapa esse que era um checklist, e os produtores que iam se engajando e, portanto, conseguiam essa certificação, eles recebiam um diferencial no preço dessa matéria-prima. E ao longo desse ano foi muito interessante, porque a gente começa essa jornada com 2% do volume embarcado e a gente vai crescendo. Foi uma jornada longa e ali em 2017 a gente consegue implementar esse programa em 100% da nossa cadeia direta de fornecimento. E a importância da gente ter, óbvio, isso baseado em ciência, a gente também está em campo coletando esses dados, entendendo a implementação. Depois, ali em 2018, a gente tem uma revisão da legislação nacional, que é a instrução normativa, que na época era 51, ela passa a 76 e 77, que define os padrões de produção do leite. E a gente vê os critérios do Boas Práticas incluso nessa legislação. Então, também tem essa importância da gente de ter a Embrapa, claro, que também atua nesses pilares centrais de ciência, de transferência de tecnologia, que isso é super importante, e também de influência de políticas públicas, que faz com que a gente tenha esses avanços, então, ao longo do tempo. E de lá para cá, a gente, depois de dar esse passo, a gente constrói, a gente faz essa fundação com qualidade, a gente vai evoluindo com fidelização desses produtores, incluindo novas
novos critérios. Então, a gente começa a olhar para bem-estar animal, para manejo da água. Eu estava comentando aqui com o professor Jorge, de novo, a Embrapa como nossa parceira. A gente hoje tem todas as fazendas do programa com hidrômetros instalados. Isso não era normal. E a gente tem um aplicativo, eles fazem a gestão desse consumo hídrico e tem indicadores de eficiência. Quantos litros de água por litro de leite eu estou produzindo, ou por vaca? E aí a gente, junto com a Embrapa, conseguiu fazer alguns estudos com os nossos números de benchmark para que o produtor tenha uma orientação de acordo com o sistema produtivo, qual é o indicador de eficiência. Então, a gente veio evoluindo o manejo dos dejetos até que em 2022, quando a gente entende esse papel fundamental da cadeia láctea no Brasil para a estratégia de adaptação, né, da própria Nestlé aqui no Brasil, a gente dá um passo além e a gente inclui as práticas de agricultura regenerativa. Então, quando a gente fala de leite, é difícil as pessoas associarem qual é a diferença, mas a gente precisa produzir o alimento para a vaca, produzir o leite. E eu preciso produzir esse alimento através das práticas regenerativas. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho de capacitação técnica, de ensinar os técnicos, de aumentar o corpo técnico que estava ali em campo para pecuária regenerativa e de baixo carbono. E aí a gente cria o que hoje a gente chama de Nature por Ninho, que é o nosso programa. A gente só fez um rebranding, porque lá atrás ele era um programa de boas práticas, mas a gente traz também, para mim, uma estratégia que ela é muito vencedora, que é de colocar no nome do programa, o Nature por Ninho, a marca Ninho. Porque quando a gente fala de leite no Brasil, a marca que vem na cabeça dos brasileiros é Ninho. Ninho é super reconhecida como credibilidade e qualidade. E quando eu levo esse senso de pertencimento para essas famílias, de que a excelência desse produto começa aqui, é porque eu estou tendo todo esse cuidado com a água, cuidado com o solo, com as pessoas, com os animais envolvidos, é que pode dar essa legitimidade. Então, a gente também traz esse senso de pertencimento e o nome para o produtor, para ele, né, se sentir parte desse todo. Então, é uma estratégia de engajamento. E hoje, esse programa são 4 categorias, a categoria bronze, prata, ouro e diamante. Então, ele evolui à medida que as práticas também vão evoluindo em todos esses pilares de agricultura regenerativa, de descarbonização, de boas práticas, bem-estar animal, própria qualidade do leite. Então, à medida que ele avança nessa jornada, ele tem um bônus progressivo também na matéria-prima. Então, esse bônus vai variar de 2% a 6%, a depender da classificação que aquela fazenda está. Mas a gente fala muito que esse não é um valor que paga a transição. Não, mas ele minimamente está engajando o produtor na jornada e o diferenciando. Então, ele precisa entender que a cada passo que ele dá, ele consegue se diferenciar daquele que ali não está. E, obviamente, a gente vai aprendendo muito com os produtores, a gente fala muito isso. Todos os critérios que tem dentro desse programa, eles têm que fazer sentido para o produtor, porque ele está no centro da nossa estratégia, ele é o principal agente transformador dessa cadeia. Então, se a gente não propõe algo que faça sentido para ele, para a resiliência dele, não só a ambiental, porque a gente fala muito carbono, a gente não conversa com o produtor de carbono é etéreo. Mas a jornada regenerativa, ela tem se comprovado através dos números, dos resultados desse programa, que ela traz mais eficiência e resiliência para o produtor. Então, os produtores, por exemplo, a gente vem monitorando, óbvio, dados, a gente tem esse suporte técnico de agrônomos, zootecnistas e veterinários. O sistema de produção de leite ele é complexo, ele tem a vaca, ele tem a agricultura para produzir o alimento. Então, a gente tem todo esse apoio técnico e, claramente, a gente vem monitorando os nossos dados de avanço. As fazendas ouro, por exemplo, elas têm produtividade animal 78% maiores do que as fazendas não engajadas. Elas estão produzindo com 15% mais rentabilidade, o negócio está sendo mais rentável. E aí, óbvio, a gente tem um monte de indicadores de meio que eles são monitorados e divididos com esses produtores, porque também engajam os demais, que é de melhoria de matéria orgânica de solo, de produtividade daquela silagem, de redução de custo de produção. Quando eu ensino o produtor, e dentro dessa jornada regenerativa, o dejeto, que era um problema, ele passa a ser um ativo fundamental nessa energia circular. Então, como eu uso esse dejeto para adubar a minha lavoura, e eu reduzo o uso de adubo químico, que é custo de produção. Então, a gente reduz esse custo ao longo dessa jornada. Então, eu acho que, e no fim, é uma jornada de ganha-ganha, né? Acho que isso a gente tem trabalhado, a gente agora está passando, à medida que a gente vai resolvendo essas pequenas barreiras de engajamento, de assistência técnica, de levar muita informação para o campo, a gente também agora está
entendendo que nessa fase da jornada a gente precisa ampliar não só os incentivos, mas também os financiamentos, as linhas de crédito que possam ser mais atrativas. A gente acabou de lançar uma parceria com o Banco do Brasil. A cadeia láctea nossa é majoritariamente pequenos e médios produtores, a gente tem grandes também. O programa é inclusivo, a gente precisa só daquele produtor que já entendeu que isso é importante. Então é uma questão de mindset, mas a gente tem de produtor de 100 a produtor de 30 mil litros. Então a gente fecha essa parceria com o Banco do Brasil para levar esse crédito agilizado e endossado por um Natura e por Ninho que já tem muito claro os parâmetros e já o compromisso do produtor com essa jornada. E, obviamente, a assistência técnica, que faz esse planejamento de médio e longo prazo com o produtor para que ele aplique esse recurso da forma mais responsável e efetiva possível. Então, claramente, a gente também dá um passo importante e recente, que a nossa parceria de longa data com a Embrapa sempre foi muito focada na transferência de tecnologia. Então, eles tinham a ciência, a gente transfere essa tecnologia em campo, faz isso chegar, né, de forma acessível aos produtores. E agora a gente dá um passo além, que é nessa colaboração que ela vai passar a ser científica também. Então, a gente não só vai transferir, como a gente vai buscar juntos as soluções científicas. A Nestlé tem... É novo no nosso histórico de Nestlé no mundo. Há só 3 anos a gente tem um centro que fica na Suíça, que ele faz parte do centro de pesquisa que a Nestlé já tem a longa data, mas era sempre muito focado em produtos, em desenvolver soluções nutricionais. E agora a gente tem o que a gente chama de NIAS, que é o Nestlé Institute of Agriculture Science. Então a gente tem mais de 70 pesquisadores dedicados a buscar as soluções pelo clima, de adaptação e agricultura regenerativa. Então, a gente está com a Embrapa aqui, com essa potência científica, a gente tem como se fosse um braço aqui no Brasil que vai buscar essas soluções em conjunto. Então, na cadeia do leite, a gente já tem um projeto em andamento, a gente está estudando as diferentes dietas no perfil de emissões. A Embrapa no Brasil tem uma facilities, digamos assim, eles têm lá na Embrapa Juiz de Fora, um campus experimental, as câmeras espirométricas, que na América Latina a gente só tem ali, que a vaca fica ali, a gente consegue mensurar exatamente todos os gases. Então, a gente também tem essa responsabilidade. A agricultura no Brasil, para os negócios da Nestlé Global, é super relevante, né? Então, a gente tem que entender, e a gente já tem um berço científico, e a gente quer agora colaborar, então a gente dá esse passo também, porque sem essas soluções baseadas em ciência, colocando o produtor no centro, a gente dificilmente avançaria na velocidade que a gente precisa. Ótimo, obrigada. A gente tem um vídeo, pessoal da House, cadê? Ótimo. Acho que o vídeo vai dar um pouco... Eu trouxe aqui muito o dado do leite, da cadeia do leite, mas a gente faz trabalhos também com a cadeia do café e do cacau, que tem seus programas específicos. Então, acho que esse vídeo traz muito dessa nossa abordagem de agricultura regenerativa, que atinge aí já 15 mil produtores. Podemos passar o vídeo. Não sei qual das duas telas. Já começou. Realmente importa. É olhar para o solo, para a água, para as pessoas e para o futuro. Regenerar é entender que o alimento nasce da terra e que proteger a terra é garantir o alimento de amanhã. Há mais de 10 anos, a Nestlé cultiva esse compromisso. Uma jornada que conecta sustentabilidade, inovação e pessoas. Regenerar é reduzir emissões de gases do efeito estufa e restaurar ecossistemas. Desde 2018, já reduzimos mais de 20% das nossas emissões no Brasil e no mundo e seguimos firmes rumo ao net zero em 2050. É no campo que essa transformação acontece. 70% das emissões vem da produção dos nossos ingredientes, mas também é lá que surgem as maiores oportunidades. Regenerar é plantar o futuro com práticas que devolvem vida ao solo e fortalecem quem produz. Hoje, 41% das principais matérias-primas da Nestlé Brasil já vem de fazendas com agricultura regenerativa, superando a meta global prevista para 2025, que era de 20%. Regenerar é unir forças, com programas como Nescafé Plan, Nestlé Cocoa Plan e Natura e por Ninho. A Nestlé apoia 15 mil produtores, cultiva 140 mil hectares de forma regenerativa e preserva mais de 340 mil hectares de natureza. Regenerar é ver o resultado no campo, mais 18% de produtividade no café, mais 44% de rentabilidade no cacau e 19% menos emissões na produção de leite.
Regenerar é cultivar e preservar árvores. Serão mais de 18 milhões de árvores nativas em 8.500 hectares nos próximos 30 anos, preservando os biomas e nascentes brasileiras. Regenerar é alimentar um futuro mais saudável e sustentável. É transformar o campo, fortalecer comunidades e inspirar novas práticas em todo o Brasil. Regenerar é nutrir o que faz bem. Ótimo, obrigada. Bom, gente, a gente está chegando daqui a pouco no final do painel. A gente tem mais uma segunda rodada rápida, mas eu vou passar para o professor, que eu sei que ele tem um painel agora às 11 horas. Já deve estar um pouco nervoso ali. Professor, só uma... Bom, o senhor já deu um contexto, foi muito profundo e abrangente, mas acho que assim, uma mensagem que a gente queria ter agora, nesse momento, como é que o senhor enxerga o papel da Embrapa de fato? Assim, a gente já sabe o papel da Embrapa no contexto nacional, enfim, para a política pública, para o setor industrial. Como a Bárbara até colocou, é mais do que transferência de tecnologia, você tem toda a parte de inovação também. Mas como é que no contexto da adaptação, enxergando? Já sabemos que temos os gaps, sabemos os impactos, sabemos que temos que analisar os riscos, mas em termos de oportunidade, como é que a gente pode fazer essa aproximação? É uma oportunidade de aproximação do mundo da pesquisa, da ciência, com o negócio de fato, com a estratégia de negócio. Como é que a Embrapa pode atuar nesse momento? Bom, obrigado pela pergunta, pela oportunidade de falar sobre isso, porque eu diria que é assim, fundamental, quer dizer, a razão da gente fazer, e vocês, né, estavam falando aqui da quantidade de hectares, quantidade de pontos, quantidade de dinheiro, quantidade de informação que vocês têm, quer dizer, cada vez mais profissionalizando a questão do campo. E a gente precisa gerar métrica, a gente precisa gerar indicador, a gente precisa gerar padrão, a gente precisa gerar protocolo, a gente precisa ter comunicação, a gente tem que evitar greenwashing, que deve ser um palavrão para vocês, e que, enfim, volta e meia esse assunto vem à tona, e para tudo isso a gente precisa, e aí, obviamente que a Embrapa tem uma credibilidade, tem um quadro de pesquisadores absurdo, que juntando o que vocês têm com o que a gente tem, a gente pode fazer muito mais, eu não tenho a menor dúvida disso. Tá? Então, realmente, a gente precisa ter dado... Hoje, a gente está num mundo que não basta mais falar, né? Quer dizer, infelizmente, ainda tem muita coisa que falam por aí e que só falam, né? Que nem essa, né? Que qualquer desmatamento aqui na Amazônia vai acabar com a água no mundo agora, né? Antes era só no Brasil, era só no Cerrado, aí vai ampliando e esse negócio vai se propagando. E cadê o dado, cadê a informação? Parece que as pessoas não estão tão preocupadas com isso assim. Mas é importante, eu acho que a única forma que a gente tem de lidar com essa situação é trabalhando junto. Essa quantidade de dados que vocês levantam, isso é ouro para a gente. Isso é ouro. A gente tem uma dificuldade de capilaridade muitas vezes. A gente às vezes só consegue fazer pesquisa na parcelinha. A gente não tem braço para estar em todos os lugares, em 1000 fazendas ao mesmo tempo. A questão das pesquisas on-farm, né, que são essas pesquisas com o produtor, tem ampliado muito. E tem outra. Uma coisa, e é um termo até que tem... em determinados ambientes gera algum desconforto a questão de transferência de tecnologia. Vamos construir junto, vamos trocar experiência, vamos usar a experiência do produtor, a experiência da indústria, a experiência da academia, e vamos criar coisa junto, que aí você talvez nem precise transferir, porque a pessoa fez parte da construção. E isso tem um impacto muito mais direto, a questão da sensação de pertencimento. Não é aquele doutor que acha que sabe tudo, que está vindo aqui me ensinar o que eu já faço aqui há 20 anos, né? E mais uma vez, precisa ter dado, eu sou um tarado por dado, assim, e aí quando eu vejo que estão sendo desenvolvidas iniciativas assim de monitoramento, eu falo, cara, eu preciso ver isso, para ver o que sai de fato, como comprovar, não só estatisticamente, né, que às vezes o pessoal até brinca que é a forma de você torturar os dados para eles dizerem aquilo que você quer, né, mas de fato a gente ter estudos robustos, né, que a gente possa levar isso para a sociedade, levar isso para mesas de negociação, que não basta dizer, mas mostrar que a coisa funciona. E aí a Embrapa está de portas abertas. Eu acho que todos nós, pesquisadores, gostamos desse tipo de parceria, a parceria tanto para a geração de política pública, tanto para melhoria dos negócios, aumentar produtividade, verticalizar a produção, evitar a abertura de novas áreas,
evitar, mitigar emissão de gases, diminuir a quantidade de água e poder mostrar essas experiências. A gente tem várias, tá? Não é o caso aqui da gente ficar elencando, mas a gente tem muitas que a partir do momento que você começa a monitorar, você começa a fazer gestão, você não faz gestão daquilo que você não conhece, né? Então, mais uma vez, super bem-vindo, estou muito feliz de estar aqui nessa mesa com vocês. O convite foi recente, surgiu de outras mesas, mas é assim que a gente vai aumentando nossa rede e as parcerias, né, que eu acho que são super importantes. Então, estamos lá à disposição na Embrapa para ampliar. Feliz de saber que já existem, que elas se reforcem e que novas venham em diferentes setores, envolvendo indústria, sociedade, produtor e nós da Embrapa também, da ciência. Tá, é isso. Obrigado. Muito obrigada, professor. Vamos trabalhar juntos, assim, vamos procurar e fazer. A gente fala tanto que tem que unir, chega na hora, vira uma dificuldade, um gargalo, cada um olha para sua agenda, mas enfim, tem que usar e oportunizar e fazer com que dê certo. A gente está sendo cada vez mais demandado, atuar de forma integrada, então não tem muito para onde correr. E a buscar sinergia, né? Que um e um dê três. Exatamente. É isso. Exato. Porque se a gente trabalhar junto, a gente consegue fazer isso. Para não correr paralelo, né? Professor, eu sei que o senhor tem alguns minutinhos para chegar lá na sua próxima palestra, fica à vontade, e a gente vai seguir aqui com mais algumas perguntinhas. Então, assim, só para a gente fazer essa segunda rodada, segunda e última, Camila e Lília, a ideia é mais entender como é que a indústria de vocês, como setores, tem oportunizado, assim, que iniciativas que já estão sendo levadas a cabo, e é isso, entendendo como uma oportunidade. A gente sabe que tem um gap, desafio, tem dificuldade, mas como se transformar para começar essa narrativa de uma forma um pouco diferente. O que vocês têm feito? Bora lá. Vou pegar duas frentes, brevemente. Dados e cadeia de suprimentos. Dados, para nós, tem sido um pilar muito central. Assim. Por mais que a gente faça a representação dessa cadeia no Brasil, é uma cadeia muito complexa, muito pulverizada, muito diversa, e não é trivial você ter dados com alta qualidade. Também é um setor bastante atacado com dados generalistas, gerais, e com muito baseado em fonte asiática, que é onde a gente tem visto mais pesquisas surgir. Então, cada vez mais a gente focar no levantamento de dados nacionais, aí a gente está com alguns projetos, tanto com o Observatório Nacional da Indústria da CNI, em parceria com vocês, tanto quanto o Senai C-Ticket, que é um Senai focado na cadeia têxtil de confecção, que fica lá no Rio de Janeiro, para fazer esse centro de informações fluir. E não é simples, não é qualquer informação. É muito o que o professor colocou, que informação gera, de fato, um dado com qualidade, né, que seja possível da gente aplicar ações mais assertivas naquilo que, de fato, é prioridade. É uma cadeia muito longa. Não dá para atacar tudo ao mesmo tempo. Eu até aprendi recentemente com uma empresa, às vezes a gente precisa dar um passo, às vezes parece pequeno, mas é um passo bem dado para a gente depois ir logrando outros êxitos. Então, a gente está muito concentrado nesse esforço de dados, ter melhores dados e trabalhando também, estamos tendo uma oportunidade agora de fazer uma parceria com o MCTI para também aprofundar algumas questões em parceria com eles, em especial na questão de inventários. E quando a gente vai para inventário escopo 3 de resíduos, a gente tem toda uma questão em resíduo, é uma pauta bem latente, muito sensível para nós da cadeia têxtil, que aí a gente tem uma geração relevante de resíduos, tanto industriais quanto de pós-consumo, enfim. Essa agenda de circularidade que também está muito conectada, né? As coisas... A gente colocou os temas muito em caixinhas. Eu acho que está na hora um pouco de... Chega de caixinha, vamos colocar as coisas de maneira mais holística, porque eu acho que acertando, né? Se a gente atacar uma prioridade, a gente vai conseguir gerar impacto positivo em outros temas também. E o lado da cadeia de fornecimento, que eu acho que a experiência que a Bárbara trouxe para nós, assim, é fundamental. Claro que a Nestlé é uma rede muito grande perto das nossas grandes redes, né? E aí você tem uma questão de ter, inclusive, recurso para fazer bons programas e para oportunizar outras conversas. Eu acho que a cadeia têxtil e moda tem uma certificação que é única por reunir grandes varejistas em torno de uma certificação só, um programa coletivo. Eu acho que isso também mostra a maturidade do setor em fazer colaboração e reduzir custos mesmo do processo de auditoria, de certificação, e também pesar menos para o produtor. E aí eu acho que quando você traz a palavra, a gente construir coisas centralizadas no produtor, porque é ele que vai trazer a solução, eu acho que essa inversão ainda não aconteceu em muitas cadeias. E é o que eu gostaria de ver, porque
não dá para a gente querer que todo mundo conheça os temas assim como a gente tem conhecido. Então, acho que uma boa prática que começou, que eu trago o caso da Renner, que é uma das nossas associadas, ela fez um guia, por exemplo, de adaptação climática. Então, conseguiu, né, fazer um programa ali para olhar para todos os impactos da cadeia dela em relação à adaptação e para preparar com uma linguagem muito simples, né, para levar essa informação para a cadeia. Então, acho que é um passo super importante, mas da gente sempre pensar em como não levar carbono, né? Como não levar uma coisa etérea e traduzir numa linguagem simples, uma coisa que faça muito sentido para a prática. Mas além de levar o tema e essa parte mais educacional, eu acho que a gente tem que invariavelmente colocar a questão do negócio, do pilar financeiro e econômico como central também. A gente precisa fazer transferência de renda ao longo da cadeia, né? Se tiver um acúmulo só em uma das pontas, não adianta a gente só colocar recurso como programas, mas a rentabilidade dos negócios estarem enfraquecidas porque não gera valor. Então, eu acho que essa bonificação, essa questão de ou uma bonificação ou um diferencial, além de facilitar como grandes grupos as linhas de financiamento, né, dando essa garantia para os bancos, eu acho que é fundamental, porque o modelo de negócio na nossa cadeia talvez não seja tão linear quanto uma produção de leite. Então, a gente tem muita sazonalidade, a gente tem coleções muito diferentes, a gente tem os picos de produção e de venda, e garantir a sustentabilidade financeira desses pequenos ao longo do ano é uma questão relevante. Então, eu acho que, para além de falar de sustentabilidade, a sustentabilidade como social e ambiental tem que estar, né, sustentada pelo pilar econômico, e aí é de relações de compras mais propositivas, né, que vão além de uma relação de só preço, que eu acho que é o que baseou muito das relações, mas a gente tem visto essa transformação da atenção, pelo menos dos grandes atores, de fazer o ESG, né, com um olhar diferente do quanto quem vai trazer o meu resultado está numa situação muito mais vulnerável que eu. Então, a gente precisa ter esse ponto de atenção também como central, senão fica na responsabilidade só de um e a gente não garante resultados significativos ao longo da cadeia. Acho que é um pouquinho disso que eu queria trazer para fechar. Muito obrigada. Eu acho que tangencia um pouco essa questão da transição justa, que é o debate que tem surgido muito forte, né? Que é isso, tem que trazer benefício a todos, especialmente aqueles mais vulneráveis e aqueles que estão, enfim, recebendo os impactos do que é feito, enfim, por outros países, se você puder ser contexto de país ou por outros setores. Se eu puder falar só, a gente mudar um pouquinho dessa visão só de compliance, de exigência checklist, e ir para um modelo de desenvolvimento, de fato, né? E parceria mais estratégica. Claro que não vai ter com todo mundo, com 15 mil, não dá para ter 15 mil estratégicos, mas eu acho que é um movimento de onda que a gente vai avançando depois. É isso mesmo, relações humanas. Isso que você falou, só para fechar um pouco do que você falou, a questão dos dados, e que, enfim, com a Embrapa é muito importante essa troca e construção conjunta, porque isso é mercado, isso é competitividade. Eu sempre me linko com a taxonomia. O que vem de taxonomia? Os dados que a gente está importando, né, que a gente tem tentado trazer, porque a gente não tem aqui. E como é que tudo impacta no mercado financeiro? Então, assim, é uma questão de... É muito estratégico isso. Mas, enfim, Lilian, por favor, agora. Vou tentar ser breve aí, né? Porque o nosso horário já se encerrou. Está zerado ali, mas vou fazer de conta que tem mais 3 minutos ali rodando, pessoal. É uma estratégia boa, né? Para não sentir a pressão do tempo. Mas eu acho que, assim, para complementar até a fala da Camila, né? E não ser repetitiva aqui, acho que é importante que a sustentabilidade ela esteja no centro, né, dos negócios, até para a perenidade do próprio, né, negócio. Então, a sustentabilidade ela precisa permear, né, todas as discussões, ela tem que estar na pauta de todas as áreas, né, dentro das empresas. E aí, quando a gente fala, importante a gente sempre olhar também, né, do muro para dentro. Então, como que eu trago a sustentabilidade no meu dia a dia, nas minhas ações, nos meus processos, como que eu trago a importância, a relevância dessa agenda para os meus colaboradores, né? Dos Green Skills, que a gente falou bastante também a semana passada. Como que a gente prepara essa geração, né? A importância de você olhar o desenvolvimento daquele produto, mas com esse olhar de sustentabilidade, com o olhar
dessa agenda que é muito maior, né, do que a produção. Ela não pode ter, né, o fim nela mesma. Então, como que a gente, porque tá tudo conectado. Então, como que a gente trabalha essa conexão também internamente? E quando a gente fala dos muros para fora, né, eu acho que a Bárbara trouxe aqui um exemplo, né, da Nestlé, de todo esse trabalho de agricultura regenerativa, de como que você olha para o produtor, porque, de novo, nós estamos falando de alimento, e alimento, né, se você não tem lá no campo, se você não tem a matéria-prima, eu não tenho como transformar, né, eu não tenho a indústria aqui de alimentícia, né, para fazer toda essa parte de processamento do alimento. Então, se eu não processo alimento, eu não tenho alimento na mesa. Então, no fim do dia, né, a gente está falando da segurança alimentar, a gente está falando de alimentar as pessoas, que é algo que é uma necessidade básica. Então, como que a gente olha para todos esses desafios, transforma isso em oportunidade, e aí, quando a gente fala, né, como que a gente pode traduzir isso em ações, a gente tem que olhar, então, para toda a nossa cadeia, né, de fornecimento, olhar para os nossos colaboradores, olhar para os nossos clientes, olhar para os nossos parceiros de negócio, olhar para o nosso consumidor e ter esse olhar holístico, né, de como que você integra tudo isso no fim do dia para que você possa avançar na agenda. Então, a gente tem as questões aí de, né, todas as agendas de agricultura regenerativa, temos as agendas para avançar em eficiência energética, né, eficiência hídrica, capacitação profissional. Então, são uma série de ações que colaboram para que essa jornada, né, de implementação, a gente consiga avançar. Em alguns painéis passados aqui, né, eu vi que tinha uma pergunta bastante provocativa, né, se a gente consegue ter resultados já imediatos, né, já assim, né, daqui 2 anos como que a gente vê? Eu acho que sim, a gente consegue ter resultados imediatos, porque a partir do momento que você muda esse mindset, né, e essa mudança ela vai acontecendo em ondas e cascata, mas a partir do momento que você tem um resultado aqui, como que eu comunico? Eu acho que o professor ele foi muito feliz no que ele trouxe, né, da importância da gente comunicar o que está sendo feito e como está sendo feito e como que a gente integra todas essas ações, né? Então, a partir do momento que a gente consegue ter uma comunicação clara, trazendo aí todos os nossos objetivos de uma forma estruturada, articulada, de como que a gente trabalha em parcerias, em redes, a gente consegue avançar. Então, acho que, assim, para resumir aqui, né, de tudo que a gente conversou a semana passada, de todos os painéis e do que a gente vê também de oportunidades para avanço, seria essa minha mensagem para fechamento. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Lília. Bom, por fim, Bárbara, só mais uma última pergunta. E vocês, enfim, como uma companhia multinacional gigante, com os braços que existem e com esse olhar Brasil, o que vocês aí enxergam que tem ainda assim, um gap em termos de incentivo ou em termos de algum tipo de implementação de instrumento, porque de repente não é criar um instrumento, não precisa ficar criando lei, não. Você tem que começar a implementar aquilo, enfim, verificar e medir. Como é que vocês, enquanto Nestlé, enxergam isso para a agenda de adaptação? Bom, agora sim. Bom, também super brevemente, eu acho que antes da gente falar disso, né, sobre os novos mecanismos que sejam de incentivo ou de políticas públicas, eu acho que a gente tem que trabalhar em algo que a gente vem trabalhando muito bem e avançar, que é na questão das métricas. Eu acho que é isso que a gente fecha aqui o painel, o quanto é importante a gente ter muito bem claro todos esses, né, esses dados que vão ser mensuráveis, reportáveis, verificáveis, para que a gente tenha uma unificação, um consenso. Isso ainda não existe, cada um talvez trabalhando num conceito, mas como setor, e é por isso que a gente está fazendo parte, enfim, que, óbvio, setorialmente é super importante a gente estar nas discussões, por exemplo, na BIAS, mas também em outras, que sejam coalizões ou outras instituições que estão buscando esse consenso, que ele é pré-competitivo, de novo, é colaborativo, que a gente precisa, como setor e como nação ali, definir quais são essas métricas, para que aí sim a gente possa dar esse subsídio, atrair os investimentos e ter ali, efetivamente, as políticas públicas de incentivo que a gente tem, mas talvez os nossos esforços maiores, e eu já vejo a gente avançando bastante como setor mesmo, nessas definições do que serão as métricas e nesses entendimentos, para que, eventualmente, essas agendas, para mim, elas vêm como consequência, mas talvez a gente tenha que colocar esforços e já estamos colocando. Ótimo, obrigada, gente. Bom, então, muito obrigada pela participação, foi ótimo, excelente. Só um síntese assim, rápido do que a gente falou, em termos, assim, pensando em oportunidade para adaptação. Eficiência energética, eficiência hídrica, circularidade,
novos mercados, novos produtos, produtos com baixa emissão. Quer dizer, questão social, prática agrícola regenerativa, o social está muito envolvido nisso. Sim, eu acho que sim, são palavras que eu meio que fui pincelando aqui do que a gente colocou, que é entender como é que a gente coloca isso tudo, vamos organizar, estruturar, como é que a gente mede, o que a gente mede, como a gente reporta, quem reporta o quê. É uma agenda boa. Desafiadora. Muito obrigada, viu?